Vamos tomar um chazinho com a Nutri? Hoje eu quero te convidar a fazer parte aqui junto comigo. Faça o seu chazinho. Esse meu aqui é de erva doce, amo. E chá, coisas, bebidas, né? Líquidos, sempre foi algo de mais conforto pra mim. Ainda mais nos momentos em que eu estava com dificuldade de engolir os alimentos. Os líquidos eram bem mais tranquilos pra mim consumir. Mas hoje a conversa que eu quero ter pra você é um pouco mais profunda. Mas antes, se você não é um seguidor, já me segue por aqui para me ver que você me incentiva a fazer mais desse tipo de conteúdo e deixe seu gostei também, tá? E fique à vontade para tirar suas dúvidas com relação a este assunto, que eu sei que é um assunto que gera muitas dúvidas. Sempre quando eu faço algum vídeo aqui, quando eu abordo sobre esse assunto de alimentação, da dificuldade de engolir que eu tinha, né, já faz anos, aí foi em 2012, o primeiro episódio que eu tive ali, e que desde então começou a ter um período bem intenso com a minha alimentação. Perdi muito peso, cheguei a pesar 39 quilos. Foram, assim, anos de muito sofrimento, de muito desespero, de muito medo, porque eu pesquisava e não encontrava, não tinha nada que falasse de dificuldade de comer. Às vezes a gente escutava questões de como que a gente aumenta o peso, mas para mim aumentar meu peso, eu precisava comer mais naquela época, porque as pessoas não entendiam esses sintomas. Então era sempre um cardápio que eu recebia com uma dieta extremamente rica de alimentos, bonita, tão bonita que eu não conseguiria fazer, né? Porque não estava ali adaptada para minha circunstância, para o que eu estava sentindo no momento. Eu não conseguia comer aqueles alimentos. Então realmente precisava ter uma mudança ali da textura. E sempre quando eu venho aqui gravar algum vídeo, eu imagino que você que está aí do lado seja eu, Karina, lá de 2012, que estava procurando por algo. Eu sempre sonhei em ser a própria profissional, que me faltou na época, né? Porque não tinha onde eu achar essas informações. Ai, eu pesquisava, viu? Ai, eu ia em médico, viu? Nossa, já perdi a conta de quantos profissionais eu fui, de quantas pessoas eu já conversei. E era sempre a mesma coisa. Todo mundo olhava pra minha cara com aquela cara de assim: como assim você não consegue comer? Uma coisa tão simples? Só colocar o alimento na boca, mastigar e engolir? E só me restava concordar, né? Falar, ai, pois é, né? Não sei por quê. Mas foi uma psicóloga que eu fiz acompanhamento na época que me deu todo esse apoio, que eu me senti de fato abraçada, né? E compreendida. Embora ela também não usava alguns termos técnicos, mas ela usou o termo de ansiedade pré-refeição, que eu amei, porque era isso que eu tinha. A gente sempre tenta buscar uma explicação para os sintomas, algo realmente físico ali. E o ser emocional é muito difícil da gente interpretar, ainda mais para quem está sentindo isso. Eu falo de mim, a minha cabeça, a minha mente, como que eu pensava lá atrás, tá? Era difícil entender que era emocional. Era a mesma coisa da pessoa virar pra mim, ah, isso é psicológico, isso é coisa da sua cabeça, isso é frescura. Não cabia em mim. Não entendia, não interpretava assim, porque era muito real o que eu tava sentindo. Eu ia comer e às vezes estava com o alimento aqui, ó, com o garfo. Na hora que eu colocava na boca aquele alimento que era para ser super gostoso, ele perdia o sabor. Ele, sei lá, misturava com a minha saliva e não descia, ele não. Eu tinha que tirar às vezes da minha boca aquela comida que já estava ali para mim ficar tranquila, porque era uma questão de ele nem vai e também não tem como ele ficar ali, entende? Era muito desesperador esses sintomas. Então, o meu sonho era encontrar pessoas que entendiam o que eu tava. Inclusive, o primeiro vídeo que eu gravei aqui, isso já foi depois que eu me formei, né? Já tinha ali, acho que um ano ali que eu me formei. Na verdade, aqui no YouTube mesmo, até demorei mais, eu coloquei primeiro lá no Instagram, mas depois, aqui acho que tem uns 6 anos, que eu fiz 5, 6 anos, não sei, que eu coloquei o meu vídeo, vou até colocar ele aqui, tá? Pra você ver. Mas veio depois desse vídeo, pra vocês verem como que eu interpretei lá. E eu coloquei porque eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, eu já tinha melhorado, mas ainda tava uma pulguinha atrás da minha orelha, assim,
Será que foi só você que sentiu isso mesmo? Será que ninguém mais tem isso? Então, eu gravei, não com o intuito, às vezes, de hoje ser o que eu sou, uma nutricionista que trabalha com essas pessoas que têm essa dificuldade de engolir, mas para ver se eu encontrava outras pessoas que tinham isso, para ver que alguém mais ouviu sobre isso. Pacientes vêm para mim e falam: nossa, eu só vejo você e há um ou outro profissional que fala, mas é muito pouco. Eu falei: pois é. Inclusive, eu só devo falar sobre isso porque eu já passei por isso. E essa é uma verdade dolorosa, de não ter pessoas que falam sobre isso. Inclusive, teve um vídeo que eu pus e que surgiu o seguinte comentário: você tá inventando isso? Não existe isso. Mas é vocês que estão aqui me assistindo, que comentam aqui que vocês estão passando por isso. São os meus pacientes que estão melhorando. Olha só esses depoimentos, vou colocar bem aqui do ladinho pra vocês verem. É que me motiva a vir cá e continuar, sabe? Porque é isso. É como se eu visse a Karina aqui atrás da câmera e encontrando o meu conteúdo. Eu sou uma nutricionista, sim, mas eu entendo o que você tá passando. Eu sei porque eu vivi na minha pele. Não foi porque eu estudei, vi num livro, porque eu vivi. Eu sofri, eu fui no fundo do poço. Eu cheguei a ficar internada 10 dias porque eu não conseguia comer nada. Eu passava o dia só com 2 biscoitinhos de água e sal ou de maisena. Não conseguia comer mais, porque não tinha ninguém que me instruísse, que me mostrasse o que eu ia comer, como ia comer. Antes de eu encontrar a psicóloga que me ajudava na parte emocional, eu não tinha quem me ajudasse na parte nutricional. E eu, como estudante ali de nutrição, eu falei: não é possível, a nutrição, ela é maravilhosa. Porque as pessoas, elas têm costume de colocar os nutricionistas dentro de duas caixinhas, né? Ah, essa caixinha do emagrecimento, essa caixinha da hipertrofia. Só que não, a gente é muito maior que isso. E eu sabia disso, não era à toa que eu estava ali fazendo nutrição. Então eu queria aprofundar cada vez mais sobre isso. Então, por eu não estar comendo muito, a minha imunidade abaixou em níveis catastróficos. Que eu peguei uma infecção de urina e que facilmente, se eu tivesse bem alimentada, teria se resolvido, mas não, ela se agravou, meu corpo não estava forte o suficiente para conter aquela infecção. E aí eu via ficar internada. E foi um momento, assim, muito difícil para mim. O apoio da minha família naquele momento foi muito essencial. Embora eles também, imagina, eu não sabia direito o que eu estava sentindo. Então, embora eles também não soubessem ali em detalhes esses sintomas, ainda assim eles estavam ali me apoiando. Eu estava em uma cidade diferente de onde a minha família é, mas eles foram até lá para me acudir, para me ajudar. No hospital, as copeiras foram sensacionais, foram maravilhosas. Elas realmente se importaram, né? Uma copeira específica, assim, que eu apaixonei por ela, porque ela falava assim, ela: você não comeu hoje, não? Então me fala aqui, o que você gosta de comer? Você gosta de coisa mais líquida? Você gosta de um pãozinho? Eu falei: eu gosto de uma sopa, de um caldo. E ela falou: vou trazer uma sopa pra você, vou trazer uma vitamina pra você, vou trazer uma gelatina pra você, sabe? Precisamos de mais pessoas assim, mais pessoas que nos abracem, que nos apoiem, que estão conosco aqui junto. E eu quero ser essa profissional pra você, no sentido de que eu te enxergo, eu me enxergo em você. Eu espero de verdade que com os meus vídeos você se sinta acolhida, acolhido, que você entenda esses sintomas, que sabe que não é frescura da sua cabeça, ele é real, tá? Ele é real e tem como você ficar livre deles. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre a minha história, sobre os passos que eu percorri durante o meu tratamento, eu criei um e-book específico para isso, tá? Ele chama os 7 passos que eu mesma apliquei, né? E ele é um guia, não é uma fórmula de bolo, não é algo milagroso, ele é um guia para você saber o que está acontecendo com você, para você saber qual o seu primeiro passo, quem você procura, tá tudo ali, tá? Se você quiser, vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado também, tá? Inclusive, no início desse vídeo eu comecei com essa xícara de chá. E várias vezes vocês vão me ver com uma xícara. E saiba que isso aqui tem uma representação muito importante na minha vida, porque representa justamente aquilo que me salvou. Eu conseguia sempre tomar um chazinho, sempre um caldo, uma vitamina. Isso foi um alimento conforto pra mim.
cada um vai ter o seu alimento mais confortável, tá? Que esse alimento confortável é esse alimento que você consegue comer, mesmo que devagarzinho, sabe? Você consegue. Então, sempre quando eu gravo, sempre quando eu tiro alguma foto, uma coisa que eu tô com a xícara, não é só, ai, porque eu sou nutri, tô segurando uma xícara. Não é isso. É porque isso aqui pra mim é o meu escape. Isso aqui pra mim é o meu conforto. Isso aqui pra mim me salvou. E não é um chá. Não é um simples chá. É todo um contexto que isso aqui gerou. É de descobrir aquilo que era fundamental pra mim, aquilo que ia me salvar. No meu caso, os líquidos. No seu caso, pode ser outras texturas mais pastosas, pode até ser picolé. Eu fiz um cardápio 100% de picolé para uma paciente minha que não estava conseguindo comer nada. E ela observava que ela conseguia deixar o gelo derreter na boca, porque ela via que ela sabia da importância de se hidratar. E ela falou: "Nossa, não tô conseguindo comer, mas eu preciso me hidratar". Então ela deixava o gelo derreter na boca. E ela me procurou. Ela falou: "Nutri, o que que eu como? Como que eu faço isso?" E eu falei: "Calma que nós vamos dar um jeito. Se é o gelo, então nós vamos transformar isso num picolé e fazer a evolução deles." Parece estranho, né? Fazer uma dieta de picolé, mas é o que a pessoa tá comendo. Como eu falei, a gente precisa de mais gente que se importe, que nos escute. Então eu fiz picolé de frutas, era tudo bem batidinho mesmo, algumas coisas coadas, não tem problema. É trazer os nutrientes dentro daquilo que a pessoa está conseguindo comer. Então era picolé de frutas, era picolé proteico, com iogurtes, com suplementos proteicos, tinha picolé de tudo quanto há. Tanto coisas doces, quanto coisas salgadas que a gente congelava também. E sim, era o que ela conseguia comer. E claro, não é igual para todo mundo, mas no caso dela, a gente começou com os picolés, aí depois ela já passou para os pastosos, ela conseguia comer um iogurte de colher, ela conseguia comer um ovinho mole, ela conseguia comer um mingau, e até ela voltar a comer comida sólida. E olha só essa foto que ela mandou pra mim. Que ela tá comendo agora. Um senhor prato de macarrão. E que ela falou que ainda repetiu. E isso pra mim é transformador. No dia que eu me vi comendo, sabe? Primeira vez que eu consegui finalizar um prato, eu até chorei, não tô brincando. Eu realmente chorei. Porque é muito libertador você voltar a comer. É prazeroso demais. Hoje, quando eu consigo conversar com os pacientes sem que me acione os meus sintomas, porque eu tenho esse controle, coisas que eu ensino também em acompanhamento. Mas, quando eu tô comendo algo que eu falo, nossa, que coisa gostosa, eu fico mais emocionada, sabe? Meu marido até brinca, nossa, mas por que você tá tão feliz assim? Eu falo, porque um dia isso foi muito difícil pra mim. E hoje, sabe, é normal, é tão natural. A gente que passa por isso, a gente acha que a gente nunca mais vai voltar a ter uma vida normal. É realmente muito triste pensar assim. Mas é isso que nos motiva. Saber que há uma esperança, há como. E mesmo que eu não tinha ninguém para me espelhar, para me inspirar, no fundo do meu coração eu acreditava nisso. Eu vendo minha família toda ali me apoiando, firme ali comigo, aquilo me motivou. Mas eu tô aqui pra ser essa pessoa pra você e eu espero do fundo do coração que esse vídeo te alcance, que você saiba que é possível você voltar a comer, que você conte profissionais maravilhosos que te acompanhem nessa jornada. Claro, se você quiser ser acompanhada por mim, eu já trabalho 100% online e vou deixar também o contato meu aqui do WhatsApp, mas que você encontre pessoas realmente incríveis na sua vida e que façam diferença, que façam valer cada dia, cada conquista. Um abraço bem apertado em você e um beijo no seu coração. E ó, nos vemos no próximo vídeo. Já se inscreva e deixa seu curtir aqui.